Bom dia, hoje é dia 10 de maio, estamos na continuidade aqui da leitura do livro da Alma Humana, e hoje vamos ler o capítulo, um subcapítulo, né? Emoção, temperamento e humor. Quem fará a leitura para nós vai ser a Julieta, mas a Márcia vai nos trazer um verso, por favor, Márcia. Uhum. Um calmo demorar-se nas belezas da vida dá à alma a força do sentir. Um claro pensar nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Rudolf Steiner. Só Julieta? uma questão, não sei se a Marta lembra, Marta, mas ficou uma pergunta pendente nos minutos finais do nosso encontro anterior. Se você quiser colocar aqui. Devo ter resolvido durante o sono, porque Então, ótimo. Tudo bem, então seguimos. Página 89, tá, Julieta? Emoção, temperamento e humor. Estão me ouvindo bem? Sim, Sim. estou vendo bem. O conhecimento dos quatro temperamentos humanos originou-se na Grécia e foi Hipócrates quem descreveu com mais detalhes os temperamentos melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Este grande médico, fundador da medicina científica, baseou sua teoria na ideia de crases e descrases, a mistura harmônica e desarmônica dos quatro humores do corpo humano. De acordo com seu ensinamento, os quatro humores, que ele interpretou como quatro fluidos diferentes, estão intimamente relacionados aos quatro temperamentos. Grande quantidade de bile negra induz ao temperamento melancólico. A produção excessiva de bile amarela faz uma pessoa tornar-se sanguínea. A fleuma, um tipo de linfa, está relacionado ao fleumático, e o sangue, o quarto humor, é o criador do temperamento colérico. O corpo do homem, dizia Hipócrates, tem em si sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Estes equilibram a natureza do corpo e, por seu intermédio, este sente dor ou desfruta a saúde. Mas o corpo usufrui da saúde mais perfeita quando esses elementos estão devidamente proporcionados quanto à composição, força e magnitude, e quando estão perfeitamente mesclados. A ideia dos quatro humores permaneceu como fundamento do pensamento médico por mais de 2000 anos. No decorrer do último século, foi gradualmente superada pelo conceito moderno da patologia celular e da bioquímica. Paralelamente a esta perda, também desapareceu a ideia dos quatro temperamentos. A psicologia moderna, quando ainda consegue conservar seu lado mais humano, se dispõe a mencionar os fenômenos dos temperamentos. A maioria dos textos didáticos, entretanto, não faz qualquer referência a este velho tema. Apenas mais recentemente, alguns psicólogos alemães tentaram reviver este antigo ensinamento. Grulli, por exemplo, escreve: temperamento, como dizem as pessoas, é a região entre corpo e alma. É físico na medida em que serve à alma, ou é mental na medida em que se expressa no corpo. Este último aspecto não é comumente reconhecido nos gestos ou nos padrões de movimentos. Se o ritmo no andar, no trabalho, na fala ou brincar de uma pessoa ou é lento ou é rápido, se suas reações são precipitadas ou letárgicas, se sua voz é alta ou baixa e se fala muito ou pouco, essas e algumas outras formas de comportamento afetivo não podem ser classificadas de outro modo. Aqui, Grulli argumenta que precisamente do conceito de temperamento para descrever certas características distintas no comportamento humano. Desculpa, vou ler de novo.
Aqui, Grulli argumenta que precisamos do conceito de temperamento para descrever certas características distintas no comportamento humano. Ele cita a declaração de Kirchensteiner, que denomina o temperamento de caráter biológico ou individualidade biológica de uma pessoa. A partir dessas citações, torna-se bastante óbvio que o temperamento está intimamente relacionado à natureza corporal do ser humano. O estado das condições físicas tem influências determinantes sobre o comportamento decorrente do temperamento. Mas seria errado concluir que o fluxo do sangue ou a produção de bile possa ser a causa do temperamento colérico ou sanguíneo. Só podemos chegar ao verdadeiro conceito dos 4 temperamentos se os percebermos atuantes, simultaneamente, tanto na consciência como no corpo. Os temperamentos influenciam tanto a consciência como as características físicas. Eles induzem a várias formas de comportamento reativo, a excitabilidade, a perseverança. São inteiramente capazes de modificar e determinar as reações de uma pessoa com relação ao ambiente. Os 4 temperamentos são nossos padrões de conduta e atitudes. Rudolf Steiner prestou bastante atenção ao ensinamento sobre os 4 temperamentos. Certa vez ele disse: o desafio essencial da existência humana se expressa no temperamento. Ele é a tônica do seu ser. E descreve como o temperamento mantém o equilíbrio no homem entre as qualidades inerentes e as habilidades que estão contidas em seu ser mais interior. Rudolf Steiner explica como o temperamento vive entre a parte temporal e a parte eterna do homem. O relacionamento entre o eu superior e inferior é expresso pelo temperamento na medida que o eu inferior é mais ligado à natureza biológica e o eu superior à consciência e às qualidades espirituais. A realidade dos temperamentos não pode ser entendida sem levar em conta sua relação com o tempo. Eles são basicamente enraizados no fluxo e no ritmo do tempo. O que é sincronização, timing, na música, é temperamento no homem. A melodia pode soar bem diferente se o ritmo é alterado de rápido para lento. A impressão causada será diferente conforme seu tempo. A mesma sequência de tons produzirá reações bem diversas, se tocadas em velocidades ou ritmos diferentes. Assim, podemos dizer que o tempo e o ritmo no fluxo das qualidades da consciência, assim como na constituição biológica, são determinados pelo temperamento latente da personalidade. Isto não é idêntico à constituição, nem o temperamento é uma qualidade da alma. É o ritmo e o compasso inatos da existência. Os humores da alma são diferentes do temperamento. Ao contrário, eles não representam um componente constante e imutável do comportamento. Os humores vêm e vão, passo lento, surgem e se dissipam. O temperamento dá a nota pessoal a cada indivíduo. Ele é específico em sua forma e função. Qualquer dos vários humores, por outro lado, é algo semelhante em pessoas diferentes. Todos nós experimentamos as mesmas sensações e criamos as mesmas impressões em um ambiente quando estamos em certo humor. Sendo príncipe ou fazendeiro, professor ou aluno, amo ou servo, sofremos ou nos alegramos com os mesmos tipos de humor. Uma pessoa bem educada pode ser capaz de esconder melhor seu mau gênio ou dar menos vazão à sua alegria do que alguém mais rude. Os humores e sentimentos, entretanto, são idênticos. Podemos, às vezes, ter a tendência a esquecer a diferença entre humor e temperamento. Podemos considerar o humor depressivo como expressão de temperamento melancólico, mas eles são fundamentalmente diferentes. A pessoa melancólica não precisa ser mal-humorada. Ela é introvertida, taciturna e introspectiva. Nós a julgaríamos mal se considerássemos sua conduta como sinal de mau humor.
O mau humor pode alterar o tempo dos movimentos. Ele pode influenciar o ritmo do temperamento. O humor em si nunca é o próprio ritmo. Ele pode modificar a adaptação dos gestos ou a velocidade do andar. Movimentamos-nos mais lentamente numa sala escura, aceleramos os passos quando a luz está acesa. O humor é uma questão de luz ou escuridão. O mau humor é como a névoa surgindo na paisagem da alma. É também como a nuvem. O bom humor é como a luz do sol, que permeia a atmosfera. O humor vem como a aurora e o crepúsculo que revigora ou deprime as forças da vida e da alma. A luz exterior é como a alegria interior. A escuridão de fora é a depressão de dentro. A escala ou espectro dos humores movimenta-se entre alegria e tristeza, felicidade e depressão. Não há tempo ou ritmo como nos temperamentos. O espaço, que é preenchido por luz ou penumbra, é a imagem do humor. Cada paisagem transfere seu humor à alma. E frequentemente transmitimos o humor interior ao ambiente. O humor estabelece a relação entre o espaço interno da alma e o mundo ao redor. Não pode haver dúvida de que o humor está profundamente ligado à condição física. Nem todas as doenças o manifestam, mas alguns distúrbios fazem-nos sentir bastante desconfortáveis. Uma perturbação estomacal, uma forte dor de cabeça, uma dor persistente criará o humor depressivo. Sucumbimos ao desconforto físico e perdemos a sintonia conosco. Por outro lado, se desfrutamos um período de saúde e leveza, por exemplo, após muitos dias de descanso e sol, sentimos-nos em sintonia conosco e com nosso corpo. A luz interior, o eu, permeia o corpo com força e mantém completa harmonia com ele. Esta é a condição da pura alegria, quando o sol do eu irradia através da alma enevoada e brilha nas colinas e prados do nosso corpo. No entanto, também não existe dúvida de que os humores são produzidos por uma perturbação psíquica. A troca ríspida de palavras ou o comentário inapropriado de uma pessoa contra alguém de que gostamos pode rapidamente nevoar o horizonte interior. O fato de nos sentirmos bem ou mal criará o bom ou mau humor. É até mesmo possível que sofrer a contínua hostilidade de alguém possa ser um instrumento para nos tornar doentes. Muitas doenças são resultado de tal agressão. Então o eu se retira ou permanece preso à agressão contínua, e não encontra seu caminho a partir dessa trama de animosidade. A pessoa pode afogar-se em seu próprio humor obscuro e destruir a saúde do corpo. Os órgãos e tecidos precisam da luz do eu, tal como a natureza precisa da luz do sol. Ambos tornam-se doentes e atormentados se a luz não brilha. O sol e o eu são semelhantes. Ambos governam o âmbito dos humores no exterior e no interior. Luz e escuridão conferem tensão e tônus à alma. Assim como os músculos podem movimentar-se apenas se certa intensidade de tônus os coloque em alerta. A alma não se movimentará independentemente de algum tônus e tensão. A luz do eu dá coragem, mute a alma. A perda da luz faz a névoa do inconsciente surgir e o tônus afrouxar. Indiferença e apatia são a consequência. Posso ler de novo esse parágrafo? Pode, por favor. Luz e escuridão conferem tensão e tônus à alma. Assim como os músculos podem movimentar-se apenas se certa intensidade de tônus os coloque em alerta. A alma não se movimentará independentemente de algum tônus e tensão. A luz do eu dá coragem, mute a alma. A perda da luz faz a névoa do inconsciente surgir e o tônus afrouxar. Indiferença e apatia são a consequência. As emoções aparecem subitamente e tornam desaparecer depressa. Elas vêm em vão como ajudantes, mensageiras e defensoras. São iguais ao eu.
ocupam o espaço da alma na mesma proporção em que é deixado pouco espaço para o eu. Ele é quase eliminado enquanto estamos em um determinado estado emocional. De forma alguma, sabemos sobre nossa ira, medo, vergonha e ansiedade. Ficamos bastante indefesos quando uma simples emoção nos domina, como a uma presa. A emoção nos abala e nos deixa completamente exaustos após desaparecer. Depois de um ataque de ira ou medo, precisamos de algum tempo para nos recuperarmos e nos recobrarmos novamente. As emoções não são comparáveis aos humores ou aos temperamentos. Elas são de qualidade inteiramente diferentes, porque são qualidades em si e não condições ou disposições como os humores ou temperamentos. A psicologia moderna comete um erro de avaliação fundamental ao colocar todos os tipos de emoções e paixões, humores e sentimentos dentro de um grande barril denominado comportamento afetivo ou emoções. Alguns psicólogos chegam a negar completamente a existência das emoções e dos sentimentos. Hillman, por exemplo. É necessário estabelecer a distinção entre os vários âmbitos da alma humana. Ela é um vasto reino e devemos sempre nos lembrar das palavras de Heráclito, que citamos no início da segunda parte deste capítulo. Vamos lembrar quais são essas palavras do Heráclito? Deixa eu ver onde é que estão essas palavras. Na segunda parte deste capítulo, segunda parte. É assim, Heráclito, filósofo grego e instrutor do templo de Éfeso, descreveu a alma humana dizendo: nunca seremos capazes de examinar a fundo todas as suas fronteiras, mesmo se percorrermos todas as estradas existentes. Tão extenso é seu ser. Está em que página? Está na página 29, desculpa, eu não falei. Na página 29? É na página 29, as três regiões da alma. É o Ah, primeiro tá, tá. parágrafo, Ah, sim, sim. Segunda parte do capítulo, isso, tá certo. É. tá? Uhum. Então ele disse: nunca seremos capazes de examinar a fundo todas as suas fronteiras, mesmo se percorrermos todas as estradas existentes. Tão extenso é seu ser. Uhum. Ótimo. Então, que lhes pareceu esse capítulo? Que ele faz uma distinção, né? Que é interessante porque nós temos a tendência de colocar tudo no mesmo. Ele usou a palavra barril, né? A gente usaria normalmente tudo no mesmo saco, né? Dentro dessa história, a mesma questão, mas é bem interessante essa diferenciação, né? Que ele faz aqui. E acho que ele já tinha falado um pouco no capítulo anterior, no término, né, do capítulo anterior, do 5.1, onde ele fala que as emoções fortes e rápidas, os humores que mudam lentamente e os temperamentos que são permanentes, né? A gente tem que lembrar que o temperamento é assentado no corpo etérico, né? Então, nós levamos o temperamento a vida toda. Nós não mudamos o temperamento, nós podemos trabalhar o temperamento, que não é tão simples, e a gente percebe isso que o temperamento é bem interno, né? Bem íntimo. E mesmo que eu trabalhe, né, e procure contrabalançar com outros temperamentos, mas numa situação agressiva que eu sofra, o que vai saltar é o temperamento, né? Então a gente pode pensar, sempre gosto de usar essa imagem do colérico, né? O colérico sempre funciona bem para esses exemplos, né? Então uma pessoa que é colérica, mas ela se contém, ela se trabalha, né? Tem uma vida mais equilibrada, digamos assim, mas pisa no pé dela. O que vai acontecer é que o colérico vai aparecer imediatamente, né? Uma pessoa que tem uma tendência mais melancólica também procura superar o peso da vida, mas vem uma situação agressiva, imediatamente vem a sensação do peso. Então, você trabalha, mas não muda, ele é permanente, né? Mas ele trouxe uma imagem bem interessante. Então, a gente pensa assim, só o melancólico fica ranzinza. Não, o
qualquer temperamento pode ficar ranzinza. Então, o humor, né? O humor, ele está presente em todas as situações. E as emoções são mais imediatas, vão acontecer com qualquer pessoa, né? Independente do seu temperamento. Então, é interessante ver essa diferenciação, né? Que eu acho interessante, o que o capítulo nos mostra, né? É quase uma imagem jupiteriana, assim, de olhar o todo, né? O contexto, e não ficar com representações mentais que são típicas nossas, né? Primeira coisa que a gente aprende quando estuda antropologia é temperamento. E aí nós temos a tendência de colocar tudo no temperamento. E na realidade não é tão assim, é um processo mais amplo, né, de percepção. Muito bem. Alguma observação, alguma questão? Saskia? Levantou a mão? Posso perguntar uma coisa aqui? Sim. Na página 91, na hora que ele começa a falar do Rudolf Steiner, ele fala assim, prestou bastante atenção a ensinamentos sobre os quatro temperamentos. Certa vez ele disse, o desafio essencial da existência humana se expressa no temperamento. Ele é a tônica do seu ser. Quer dizer que que ele quis dizer com esse desafio essencial? Você falou que a gente não consegue, é muito difícil mudar o temperamento, não é que não consegue, né? É muito difícil mudar o temperamento. Seria esse desafio? Explica melhor essa frase, assim, que você acha que ele quis dizer com isso? Quando nós pensamos que o temperamento ele está em cima, está baseado no corpo etérico, e o corpo etérico é que constrói, né, o nosso corpo físico, ele trabalha com esses quatro elementos, que é o fogo, terra, água, ar. Uhum, E, na realidade, nós temos os quatro temperamentos, né? Então, isso é essencial, né? Isso faz parte da essência do ser humano. E nós uhum, temos, a palavra temperamento, ela vem de tempero, né? É uma mistura. Então, nós temos uma mistura dos quatro elementos, sendo que, normalmente, a pessoa tem um temperamento mais forte, mas tem os outros três. Podemos ver que tem um que é mais fraco e às vezes os outros dois estão mais em equilíbrio entre todos. Algumas pessoas até se encontram com várias características, né, do temperamento. Na formação biográfica, a gente, quando nós estudamos temperamento, nós pensamos no pensar, sentir e agir, que são diferentes de cada elemento, consequentemente de cada temperamento. E o aluno muitas vezes descobre que ele tem um pensar de um, o sentido de outro, o sentir de outro e o agir de outro mais forte. Porque somos seres humanos. Quando você apresenta o temperamento, você apresenta como um arquétipo, que é perfeito em si. Mas um ser humano não é um arquétipo, porque se ele fosse um arquétipo, ele seria patológico, porque ele teria uma unilateralidade. E nós temos tudo junto. E o temperamento, então, ele é essa base e esses elementos que nós podemos identificar no corpo etérico, eles também estão presentes na qualidade planetária e eles também estão presentes nas forças zodiacais que interferem no ser humano. Tanto que tem uma frase, quando você termina o estudo dos temperamentos, e por isso que é um desafio essencial, que é comparado aos temperamentos, mas que nós poderíamos ampliar para o elemento, né? Quando eu penso no colérico, o elemento é fogo, mas o fogo se expressa também em Marte e se expressa nos três signos de fogo, que é o Áries, o Leão e o Sagitário, né? Mas está ali. Então vamos pensar como o Steiner fala, né? Tem essa frase que é atribuída ao Steiner, tem coisa que a gente fala que é do Steiner e às vezes não é, né? Mas essa frase que fala que nós deveríamos na vida, e daí esse desafio essencial, né? Aprender como um melancólico, porque o melancólico tem essa coisa da profundidade, do aprendizado. Trazer leveza da vida como um sanguíneo, que é o ar. O sanguíneo traz esse movimento, né? Então você está com uma leveza na vida. É, agir como um colérico, aí você tem o fogo, a intenção, mas enfrentar as vicissitudes da vida como um fleumático. Então, se nós tivéssemos isso em equilíbrio, e essa é a ideia, né? Quando você estuda temperamento,
ou quando estuda planeta ou zodíaco, não é falar, então eu sou assim, né? Você se identifica estando assim, mas você pode trabalhar com as forças que você tem menos. Quer dizer, na antropologia, se você olha objetivamente, não é só para identificar, mas falar, bom, você identifica que você tem essa qualidade. Isso te traz qualidade ou não? Se não traz qualidade, eu preciso trabalhar. Então, interessante se eu busco aprender com essa profundidade da terra, que no caso do temperamento é o melancólico. Se eu busco trazer leveza para a vida com o ar, no caso do temperamento é o sanguíneo, né? Ter múltiplos interesses, me interessar, ampliar meus interesses. Se eu busco, uma vez tomada uma decisão, vou direto ao ponto, faço o que eu tenho que fazer, que é uma característica do fogo, no caso do temperamento colérico, e se eu tenho a paciência de acompanhar os processos da vida, que é o que a água traz, que no caso é o fleumático, né? Eu teria uma vida bem mais simples, né? Bem mais fácil. Mas quando eu tendo a unilateralizar, eu só vejo tudo com peso. Eu só tenho múltiplos interesses, mas não aprofundo em nada. Eu só ajo sem pensar nos outros, vou destruindo as coisas. Ou eu também fico só esperando todos os processos acontecerem, caírem do céu, eu também vou unilateralizando essas tendências, né? Então, eu acho que é um desafio da existência realmente, né? A tônica do nosso ser. Né? Porque, tanto que ele aparece no segundo setênio, né? Então, os três primeiros setênios, eles são, eu acho que nós já comentamos isso aqui, né? Tem essa palavra ouverture, que significa o prelúdio de uma ópera, né? Toda ópera ele tem todos os elementos nesse prelúdio que vão sendo desenvolvidos ao longo da ópera. E a vida é uma sinfonia, né? Então, os três primeiros setênios são esse prelúdio. Tudo acontece ali como base e nós vamos desenvolvendo isso ao longo da biografia. Então, você tem a constituição no primeiro setênio, você tem o temperamento no segundo setênio e tem as qualidades planetárias no terceiro setênio, que são essa preparação, né, para a vida. Mas o interessante é pensar aqui, principalmente quando você olha temperamento, qualidade planetária e zodíaco, os elementos fogo, terra, água, ar, que para o Hipócrates ele trabalhou como temperamento, né? Mas na realidade os elementos eles são bem anteriores, né, a isso, né? São outros filósofos que pensaram no temperamento. Se não me engano, é, não me faltou o nome agora não era o Euclides, era um outro que fala especificamente dos temperamentos, nos elementos da natureza. Tá? Então, esses elementos estão presentes e constituem a nossa base, tanto fisicamente, né? Chega no físico, então você vê, pensando no temperamento, que é onde, por ele ser assentado no etérico, ele forma o corpo físico mesmo, né? Então, o melancólico ele é mais longilíneo, mais pesado, o sanguíneo é mais leve, gracioso no seu corpo, enquanto o colérico, como fogo queima, né? Ele é mais atarcado, e o fleumático é mais gordinho, porque ele acumula coisa, né? É a qualidade da água. Então, você tem isso no corpo. E se você leva isso para a alma, então aparecem essas qualidades que nós comentamos aqui, né? Então, esses são realmente a gente poderia dizer, esse desafio, né? Essencial, né? Porque é a essência do ser humano. E por isso que a gente fala que não, se eu nasci fleumático, eu não vou virar colérico. Eu vou ser fleumático o resto da vida. Mas eu posso trabalhar para que as outras qualidades enriqueçam essa essência do meu ser, que é o modo como eu olho o mundo, a lente como eu olho o mundo. Assim eu entendo, Ok. Saskia, não sei se... Obrigada. Estou até lembrando das falas aqui do curso, veio. Aí é isso mesmo, né? Tá, obrigada, viu? Muito bem. Seguimos, então? Acho que temos tempo ainda. Podemos dar um passo, né? Acho que esse outro capítulo, eu não sei se nós vamos conseguir ler ele todo, mas vamos em frente, né? O mecanismo dos diferentes humores. É o mecanismo dos diferentes humores. Acabamos de fazer a tentativa de entender o caráter especial dos humores e descobrimos que seus espectros estendem-se entre a alegria e o desespero, que comparamos à luz e à escuridão externas.
Agora temos que colocar mais uma pergunta. De que local da alma emana essa luz ou escuridão? Existem regiões especiais no âmbito da alma que possibilitam o aparecimento e desaparecimento dos humores? Se recordarmos os diagramas que aparecem ao final do capítulo 1 e 2 deste livro, veremos como a esfera da consciência e da inconsciência foram diferenciadas. Elas... Você quer mostrar, Ronaldo? Não, né? Deixa eu ver aqui, olha. Então, nós temos aqui no. Deixa eu ver, só um minutinho. A Dois. primeira, e deixa eu ver o segundo aqui, que eu vou separar aqui para a gente olhar. 5, né? Uma é na página É, 25. na página 25 você tem esse diagrama. Não sei se está aparecendo para vocês. Dá para Hum, ver? Uhum. Onde ele fala do pranto e do riso, do que é inconsciente, do que é consciente, né? E no outro ele fala também, novamente, não sei se está para vocês verem aí, Na tem que página olhar depois com calma, ele fala do 43. inconsciente, do consciente, do desejo e da discriminação, do pensar, sentir e agir, né? Tá tudo interligado aqui, né? Depois é interessante para que a gente não interrompa a leitura, né? Depois cada um voltar e dar uma, uma, um aprofundamento, né? Nesses dois. Mas o que mostra interessante é que nas duas figuras você mostra os dois polos da alma, né? Um polo superior e um polo inferior. E entre os dois ficam o polo dos sentimentos. Quer dizer, o polo superior mais ligado ao pensar, o polo inferior mais ligado à ação, ao agir, né? Ao querer. E no meio fica a região do sentimento. Assim. Eu vou ler aqui. Se recordarmos os diagramas que aparecem ao final dos capítulos 1 e 2 deste livro, veremos como a esfera da consciência e a do inconsciente foram diferenciadas. Elas foram descritas como dois polos da alma, o superior e o inferior. Descobrimos que entre esses dois polos fica a região dos sentimentos. Os humores emanam de algum desses três campos da alma. Os humores emanam de algum desses três campos da alma. Já mencionamos que os humores não são entidades em si. Eles são comportamentos anímicos que surgem como reação a muitas influências diferentes que perturbam a tonalidade da vida interior. Essas influências perturbam ou estimulam o equilíbrio geral da alma. Se elas ocorrem, o equilíbrio entre consciência e inconsciente fica perturbado e a alma reage, alterando sua atenção geral. De onde vêm esses distúrbios? Eles vêm de todos os lados. Impressões sensoriais, memórias, novas ideias, influências sutis de outras pessoas e muitas outras circunstâncias podem exercer influências. A alma é como um gravador extremamente sensível que registra todas essas impressões diversas. A autoobservação cuidadosa pode fornecer-nos um insight muito importante sobre o mecanismo dos humores. Se nos encontramos especialmente melancólicos certa manhã e tentamos descobrir a razão para esse descontentamento, podemos, de repente, perceber que sentimos uma dor de cabeça persistente. Tão logo fazemos essa descoberta, apesar de continuarmos com dor de cabeça, o humor pode mudar e ceder lugar à tranquilidade interior. A melancolia anterior surgiu porque a consciência não havia registrado a influência perturbadora, a dor de cabeça persistente. Devemos encontrar o mesmo padrão em todo exemplo de mau humor. Alguma coisa penetrou o domínio da alma e invadiu a região da consciência, sem ser conscientemente percebida. Sentimos-nos inquietos, perturbados e irritados, mas não sabemos a razão. Experimentamos irritação e inquietação e chamamos a isso de mau humor, mas não descobrimos sua causa.
É como uma nuvem escura no céu claro da consciência. Muitas dessas nuvens se reúnem ao longo de um único dia, porque as impressões, vindas de todos os lados, penetram a consciência. Em muitos exemplos, as nuvens dissolvem-se tão rapidamente quanto se formaram. Quando estamos andando ou dirigindo por uma estrada, milhares de percepções são absorvidas sem serem registradas. Muitas delas se dissolvem, outras mergulham no inconsciente e apenas algumas se tornam memórias. Nenhuma delas causa qualquer tipo de humor. Entretanto, quando uma experiência significativa é reprimida no inconsciente, por uma ou outra razão, começamos a sentir-nos irrequietos e melancólicos. Quando não conseguimos lembrar um nome ou incidente, ficamos igualmente sob pressão e perturbados. Como é deprimente esquecer o nome de um amigo ou o título de um livro que acabamos de ler. Esses poucos exemplos podem explicar claramente que o mau humor, a tensão e a irritação resultam frequentemente da inabilidade inconscientemente tomar posse de algo que se agita nas profundezas da alma. Aqui está uma das causas principais da melancolia. Existe, entretanto, o outro lado do humor, quando estamos alegres, radiantes e cheios de contentamento. Esta condição é o oposto do mau humor. Sentir-se no topo do mundo significa ter o mundo inteiro dominado pela consciência. Os membros obedecem às nossas ordens, sentimos-nos fortes e capazes de transpor qualquer obstáculo. Vemos e ouvimos, nos movimentamos e corremos como donos do corpo e da consciência. Estamos realmente no topo do mundo. Nesse estado, estamos tão conscientes que resistimos a qualquer intromissão de pensamento ou emoções. O sol da consciência brilha radiante e é capaz de refletir qualquer interferência. As duas formas de humor, a luz e a escuridão, são estágios da consciência. A pessoa que tem dificuldade para acordar estará de mau humor. Tudo a irrita e se tornará um fator perturbador, até que a consciência tenha obtido controle sobre a semi-inconsciência, sobre a semiconsciência. O mesmo acontece quando à noite, cansados e sonolentos, temos que fazer algum trabalho ou escutar uma palestra que não nos interessa. Nesse caso, estaremos melancólicos, irritados e irrequietos. E agora estamos prontos para perguntar novamente: como surge a melancolia? Que tipo de mecanismo é responsável pelo aparecimento das diferentes formas de humor? Seremos capazes de responder a esta questão importante? As impressões atingem a alma por meio dos sentidos. As percepções passam através dos sentidos à consciência, tanto a partir do mundo circundante como das estruturas do corpo. Os sentidos inferiores, o sentido vital, sinestésico e de equilíbrio, nos dão experiência sobre as condições do corpo. Recebemos a consciência tênue das condições funcionais dos órgãos através do sentido vital. Os sentimentos de bem-estar ou desconforto estão relacionados a essa esfera sensorial. O sentido do movimento nos torna conscientes da posição que as diferentes partes do corpo têm entre si. Este sentido leva a consciência à impressão da maneira como braços, mãos, pés e pernas se movimentam ou relaxam. O sentido do equilíbrio nos permite experimentar a posição ereta nas 3 dimensões do espaço exterior, a partir da cabeça até embaixo. Os sentidos superiores nos fornecem impressões do mundo exterior. Cor e som, cheiro e paladar, calor e frio tornam-se percepções constantes da consciência e da alma. Recebemos as impressões sensoriais como uma fonte múltipla de informações, do amanhecer ao anoitecer. Só quando estamos dormindo é que as portas dos sentidos se fecham, permitindo que poucas impressões atinjam a consciência. Entretanto, os sentidos têm dupla função. Não são apenas receptores de estímulos exteriores, mas são, em altíssimo grau, guardiões
contra a hiperestimulação. Esta última função é frequentemente desconsiderada, embora seja tão importante quanto a função receptora. Especialmente os sentidos vital, sinestésico e do equilíbrio se constituem numa poderosa barreira contra todas as forças que desvitalizam o corpo. Somos inconscientes dos principais processos que acontecem nos órgãos. Não experimentamos a fisiologia da digestão e as forças vitais do metabolismo. O fluxo do sangue, a ação do coração, a atividade dos músculos, todas essas funções se ocultam à consciência. Apenas quando não estamos bem, sentimos alguma dor ou desconforto. Começamos a experimentar a atividade dos órgãos. Em tais condições, a barreira dos sentidos corporais é rompida e transborda. Tão logo isso acontece, invasões de todo tipo penetram o âmbito da alma e criam as nuvens de melancolia. Ocorre um processo semelhante quando o excesso de impressões, sensações muito fortes ou mudanças muito rápidas de percepções alcançam os sentidos exteriores. O murmúrio constante, o choro agudo, o clarão ofuscante, o cheiro penetrante são igualmente excessos a serem tolerados ou suportados. Os órgãos sensoriais sucumbem sob o impacto de impressões sensoriais muito variadas e excessivamente fortes que a vida moderna produz, porque os limiares da resistência são sobrecarregados. Milhares de impressões sensoriais alcançam a consciência, sem o controle dos limites sensoriais. Elas são as influências ocultas que atravessam a consciência, desconhecidas, estranhas e indesejáveis. Elas tensionam e irritam a alma. Esta é a causa da atual geração melancólica. Tornamo-nos nervosos e neuróticos porque a quantidade de impressões sensoriais não observadas e ignoradas é tão enorme que não temos a possibilidade de assimilá-las. Uma montanha de imagens não habituais preenche a alma e encobre a luz da consciência. Assim, o limite fundamental entre a alma e o mundo se torna esgarçado, e a ansiedade jorra por esses espaços vazios. Isso cria escuridão na região da consciência e a alma tenta reagir, gerando tensão. O resultado imediato é cansaço, tensão e insônia. O passo seguinte é a profunda irritação crônica que leva a consciência a procurar por mais impressões, estimulações fortes e grande agitação. Essa é a razão por que as pessoas hoje se tornam tão facilmente aborrecidas e difíceis em suas relações com os outros. O humor substitui a luz da consciência e preenche a alma. O comportamento reativo perde a cor pessoal e o temperamento individual é encoberto por uma névoa de nervosismo, pressa e irritação. A ajuda possível para essa condição é o descanso total e o afastamento das impressões sensoriais. Então, a alma pode, de novo, assimilar gradualmente as influências ocultas e tecer novamente as fronteiras sensoriais. Ao contrário das emoções, que surgem a partir do inconsciente, os humores são partes e parcelas do mundo circundante e do corpo que se infiltram na alma. Os humores rodeiam o portal dos sentidos e aparecem como dor e pressão, como sons e cheiros, ruído e frio, calor e toque indigestos e desconexos. As gerações futuras compreenderão que a superestimulação causada por invasores sensoriais é a causa exclusiva para a epidemia de todas as formas de câncer em nossa época. Os humores podem ser causadores de tumores cancerosos. De início, eles acontecem na esfera da alma, aprofundam-se com firmeza no âmbito físico e fixam-se em lugares especiais, já predispostos.
Esses lugares são o estômago, quando superestimulado por alimentos artificiais, os brônquios e bronquíolos, quando superestimulados pela nicotina e seus derivados, e a pele, quando superestimulada pela poluição e fumaça das grandes cidades. Humores doentios podem vir à tona quando impressões cancerígenas penetram a alma. Após algum tempo, bons e maus humores não conseguem mais combater as armas dos invasores. Eles penetram o âmbito do corpo e transformam-se em tumores. Atualmente, 1/5 das pessoas no mundo morre de câncer. A causa é a incapacidade da alma para digerir as influências ocultas da vida moderna. Uau! É interessante, eu estava procurando ver aqui quando É, que essa obra foi escrita, porque na realidade aqui tem a primeira edição desse livro foi 2006, aqui no Brasil. Mas o Calquene faleceu em 66, 1966. Então imagina que na época dele não existia nada do que tem hoje, quando nós pensamos em termos de estímulo, né? Isso também acontece com outro autor que eu acho que eu já citei aqui, que é o Jacques Lucéan, que escreveu no final da vida um texto que era contra a poluição do eu. E quando ele fala contra a poluição do eu, ele cita a televisão, que era na época o máximo de influência que existia, né? E também eu tenho o Ripley, que é um autor que fala dos sentidos, né? Ele também fala disso, mas eu acredito também é um livro antigo que não tem a data exata de quando ele foi publicado, mas pelo que ele fala em torno de 1950, dos anos 50. E esse autor, o Jacques Lacan, ele fala que é interessante que à noite nós deveríamos pensar assim, quando chegasse no final do dia, olharmos para o que está na nossa mente e pensar o que que realmente é meu. E aí nós vamos ver que realmente muita coisa não é sua. E é interessante quando ele fala qual é o resultado que ele fala, melhor, qual é a indicação que ele dá para superarmos isso? Calma dos sentidos. Exatamente o que a humanidade hoje não quer. Porque o que nós queremos? Saber mais. E através das mídias, que nos dão uma possibilidade imensa de conhecimento, não podemos negar isso, mas isso nos ativa a estarmos sempre mais e mais acordados para aquilo que vem de fora, mas sem colocar um anteparo adequado. Ah, durante muito tempo se falava muito isso, né? Acredito que hoje também, mas se parou de falar, eu não vejo mais isso, é a tal propaganda subliminar. O que é a propaganda subliminar? Você passa por uma coisa que você capta com os sentidos, mas você não tem tempo de absorver e observar e se contrapor a ela. Então, quando você está de carro andando numa cidade que tem muitos outdoor, você vai passando por uma série de informações, mas você está preocupado com o trânsito, mas isso cai no teu campo de percepção e você vai sendo influenciado naquele produto. Se você para e olha, você pensa, eu quero ou não quero. Seu eu se contrapõe àquilo, aceitando ou não, mas ele se coloca perante aquilo. Se eu passo simplesmente rapidamente, eu não vejo, né? Então, existe até uma experiência, eu me lembro de ter lido no passado, que era num filme, se colocava um refrigerante, fazendo rápidas inserções do refrigerante, e no final do filme, a maioria das pessoas que saíam iam diretamente comprar aquele refrigerante, porque elas não tiveram possibilidade de ver. Mas não precisa ser tão rápido, e é interessante como nós somos pouco observadores, né? Você vê uma cena de uma novela, um filme, e os dois atores estão contracenando, e você, evidentemente, está prestando atenção no diálogo deles, na postura deles. Mas no fundo da cena tem um objeto, que é uma propaganda, certo? Um objeto de propaganda, que é um objeto, né, de consumo. Ele está lá, ele não está subliminarmente passando rapidamente, ele está lá, parado, né?
Você está conversando, você está prestando atenção na cena, não está prestando atenção nele. Então, na realidade, você não está vendo, você está vendo. Os seus sentidos captam aquela imagem, mas você não está colocando a atenção exata naquilo. E aquilo pode ser um fator de influência. E por que que gera ansiedade? Porque muitas vezes é um objeto que é difícil de você conseguir com o dinheiro que você tem, com a vida que você leva, mas fica aquela necessidade de ter aquele objeto. Então, eu brinco muito quando a gente está aqui nessas telinhas, né? E hoje foi interessante porque a Cristina olhou para mim, quando eu entrei aqui, a Cristina falou: Você está em outro lugar. Eu falei: Sim, eu estou em outro lugar. Eu estou na minha casa, mas estou numa outra sala. Muitas vezes eu estou num outro ambiente. E sempre que eu dou curso, eu brinco com as pessoas, né? Eu tenho uma amiga nossa, né? A Grícia, que a Cristina conhece, ela vive entre a Alemanha e o Brasil, né? E eu sei exatamente quando ela está na Alemanha pelo guarda-roupa que fica atrás dela, né? E aí você poderia falar, mas que bisbilhotice? Não é uma bisbilhotice, porque quando eu olho, eu estou olhando aqui a Julieta e eu sei que ela está atrás de um ambiente que tem vários livros, uma estante de livros, geralmente ela está nessa posição. Eu não estou preocupado com. Eu estou olhando para a Julieta, que é o foco que eu quero conversar, mas eu estou atento para o que está acontecendo em volta. Então, quando eu olho e vejo, né, como hoje a Cristina viu, você está em outro lugar, isso não é uma bisbilhotice. Isso mostra que ela está atenta, além da minha pessoa, ao que está em fora, porque tudo entra nos nossos sentidos. Isso foi interessante quando ele falou dos sentidos. Tudo entra. Mas quanto mais inconsciente eles entram, mais risco que eu tenho de isso trazer algum mal-estar. Então, o sentido térmico, né, que é um sentido de calor, todos nós, quando andamos na nossa casa, se nós mudarmos luz de aposento, nós vamos ver que tem um quarto que é um aposento da casa que é mais frio, porque bate menos sol, o outro é mais ventilado, tem quartos em que tem odores maiores pelo que vem. Tudo isso a gente sabe, mas nós não paramos para observar. E na realidade eu deveria estar consciente, eu estou entrando num quarto mais quente, eu estou entrando num quarto mais frio, ou quando eu passo a mão num determinado objeto, eu sei que ele é liso, ele é rugoso, mas isso é tão normal que nós não paramos para observar. E às vezes são essas pequenas coisas, né? Se eu estou num lugar onde tudo é áspero, né? Onde eu estou num local que eu toco tudo que é áspero, mas eu não trago a consciência que isso é áspero, de repente vai aparecer uma sensação de mal-estar, incômodo, ter um mau humor, e que eu poderia rapidamente perceber isso está acontecendo porque eu estou percebendo conscientemente o que está aqui. E isso vai naturalmente mudar o humor. Mas se eu não consigo perceber, eu sou preso disso, presa, né? Sou uma presa fácil disso. Então, imagine hoje se eles fossem escrever esse livro com internet, TikTok, tudo que a gente tem, e quanta coisa que você não pode negar, não são necessariamente coisas ruins, né? Lógico que na internet tem muita coisa ruim, mas eu digo assim, você ter conhecimento fácil de muitas coisas, mas se nós não temos uma calma interior, nós vamos tendo uma indigestão de tanta informação, e essa indigestão vai se transformar em alguma coisa mais séria, né? Inclusive, e aí ele fala isso, nós já lemos um livro, não sei se vocês vão lembrar, aqueles que nos acompanham há muito tempo, nós lemos sobre aquele livro do Amadurecer Luminoso. E no Amadurecer Luminoso, ele fala exatamente nessa questão do câncer também, né? Porque o câncer, o que que é? É uma proliferação fora de controle. E nós vivemos muitas coisas que entram em nós como uma proliferação que vai ficando fora de controle, que se eu parar para olhar, eu falo, isso não é meu. Então é bem interessante esse capítulo e lembrando a quem esteve conosco desde o início, né? Se quiserem revisitar o livro do Amadurecer Luminoso, que é do Norbert Glass, né? Que nós lemos já, acho que é mais de um ano, né? 2 anos, eu acho, né? Sim, Cristina e sim, Márcia já foi lido sim. esse livro. Nós fizemos uma sequência de leituras, mas e também tem o seguinte, em princípio, naquela época a gente já gravava, né? Então essas aulas, essas leituras já estão gravadas. Quem quiser entrar no YouTube
da escola e procurar esse livro, tá lá, né? Foi gravado. Muito bem, just in time, 9h30. Podemos encerrar aqui a nossa atividade, né? Desejando aí uma boa semana para vocês e amanhã um bom Dia das Mães, né? Dê parabéns para as mães, né? Vamos aí. Ok. Obrigado. Muito Eu vou desligar. obrigado. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Obrigada, gente. bom dia.